Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Andrews e estamos começando mais uma aula de ciências. Eu espero que todos vocês estejam bem, se cuidando muito, e acompanhando todo o material que eu estou enviando todas as semanas deste bimestre. Hoje, pessoal, será a nossa última aula do bimestre. Hoje nós iremos encerrar o livro didático e nos preparar para a nossa provinha bimestral. Já está super perto, né, pessoal? Já temos que começar a nos preparar. Hoje nós terminaremos o conteúdo ondas eletromagnéticas. Estudaremos os principais fenômenos da luz e como o espectro eletromagnético é composto. Tudo bem, pessoal? Então, bora começar com a luz e seus fenômenos. Vamos abrir o livro lá na página 61, então, pessoal. Bora lá! Vamos começar pelos fenômenos da luz. Para introduzirmos os três fenômenos que veremos hoje, vamos analisar essa imagem que temos na apostila de vocês. O que vocês conseguem observar aqui? Vocês conseguem ver que aqui nós temos uma foto, né, de um lago, talvez, que está próximo de montanhas, e nós temos alguns fenômenos da luz que podemos notar, né, pessoal? Vocês conseguem notar que na água deste lago, ou rio, eu não sei que tipo de água, onde que é este local, podemos ver as montanhas e o céu, não é verdade? Nós conseguimos ver as montanhas e o céu. Vocês conhecem muito bem esse fenômeno. Esse fenômeno é chamado de reflexão da luz. É algo que a gente consegue observar quando nós olhamos uma água, não é isso, pessoal? Quando nós olhamos em alguns vidros, né, que nós temos na nossa casa, quando nós olhamos em um espelho, é verdade, pessoal? Aqui nós temos o primeiro fenômeno que nós veremos, que é o fenômeno de reflexão da luz. Além disso, se vocês observarem muito bem esta imagem, no canto inferior dela, estão vendo aqui? No canto inferior da imagem, vocês conseguem ver que é possível olhar o fundo do lago nessa região? Isso, pessoal, ocorre porque a luz proveniente dela muda de meio de propagação e tem sua velocidade alterada. Esse fenômeno que faz com que nós conseguimos ver a, o fundo do lago é chamado de refração da luz. E o último fenômeno que nós veremos hoje é o chamado de dispersão. Esse efeito não conseguimos ver nessa imagem, mas é algo que vocês já devem ter presenciado no seu dia a dia. Acredito que todos já viram um arco-íris, né, pessoal? Então, eu não entrarei em detalhes agora, que nós veremos como que esse fenômeno ocorre um pouquinho mais para frente. Mas os fenômenos que nós veremos hoje são esses três, tá? Nós veremos o que é a reflexão, a refração e a dispersão. Beleza? Então vamos começar pela reflexão da luz. O que é a reflexão da luz? A reflexão, ela é um fenômeno da luz que ocorre quando um feixe de luz, ao incidir sobre uma superfície, ele retorna ao meio de origem. Ele não ultrapassa essa superfície, ele retorna. Ou seja, é o efeito que vemos quando nós olhamos para o espelho, ou quando olhamos a superfície de um lago, não é verdade? Nesse caso, pessoal, a luz ela incide sobre os corpos que, por sua vez, refletem-na, fazendo com que os raios de luz cheguem aos nossos olhos, possibilitando assim vermos a imagem refletida. Você se lembra do princípio de reflexão, né, de reversibilidade que nós vimos na aula passada? Então, ele está ligado com o princípio da reflexão da luz, do fenômeno da reflexão da luz. Essas reflexões, elas obedecem duas leis, pessoal. Nós temos aqui a primeira lei da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Então, olha aqui, pessoal, eu tenho um exemplo onde nós temos uma lanterna que está incendindo luz sobre um espelho. A luz que sai da lanterna, ela vai em linha reta. Lembra que era um dos princípios que nós vimos da luz? Que é o princípio de propagação retilínea? E o que acontece, pessoal? Na reflexão, nós temos que a reta, o raio que é refletido, ele ocorre coplanarmente em relação aonde que a luz foi emitida. E sempre vai ser em torno de um certo eixo, esse eixo que nós chamaremos de linha normal ou perpendicular ao espelho. Perpendicular, pessoal, é tudo que faz 90 graus. Eu tenho aqui o meu espelho, não tenho? Então, essa linha seria uma linha que faz 90 graus com o espelho. Então, a luz, ela vem aqui, pelo princípio do princípio retilíneo da luz, ela vai refletir, esse raio refletido vai ser coplanar com essa linha normal ao perpendicular ao espelho. Beleza? A segunda lei da reflexão, o pessoal fala o seguinte, que o ângulo de incidência, que, ou seja, o ângulo formado com a reta normal, que eu tenho o raio incidente, né? E eu tenho aqui a minha reta normal em relação ao espelho. Este ângulo aqui que nós estamos vendo, que é igual a 45 graus, ele é igual a um ângulo de reflexão, que é o ângulo formado pelo raio refletido
e a linha normal. Conseguem ver que os dois valem 45 graus? Então aqui, pessoal, nós temos as duas leis da reflexão. Super importante, tá, pessoal? Não se esqueçam. Nós temos que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares e que o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão. Beleza, pessoal? Na nossa última aula, nós falamos sobre os tipos de fonte de luz, vocês se lembram? Nós tínhamos as fontes primárias e as fontes secundárias. Em especial, no caso das fontes secundárias, a luz refletida em um objeto que acabava se tornando uma fonte de luz. Vocês se lembram? Por exemplo, a Lua, a gente só consegue ver a Lua por quê? Porque a luz do Sol bate na Lua e vem para os nossos olhos. Então, pessoal, no caso das fontes secundárias, nós temos a reflexão da luz também. Ou seja, a reflexão é um fenômeno que nos permite enxergarmos os objetos e suas cores. Quando um raio de luz branca chega a uma superfície, ele pode ser absorvido ou refletido pela superfície. Nesta figura, nós podemos ver que a luz branca, lembra aqui, ó, pessoal, a luz branca ela é composta por todas as cores, tudo bem? Reflete todos os raios que incidem sobre ela quando chega em uma superfície branca. Olha que interessante, ó, você tem uma superfície branca e o raio de luz que veio do Sol, por exemplo, com todas as cores vão ser refletidas. Ao contrário do que acontece com uma superfície negra. Observe todos os raios que incidem sobre ela aqui, pessoal. Eu tenho aqui todos os raios vindo do Sol. Na hora que chega nessa superfície negra, o que acontece? Todos os raios eles são absorvidos, nenhum reflete. Já a superfície vermelha, por exemplo, reflete apenas o raio de luz monocromático vermelho, fazendo com que, ao olhar a superfície, apenas o raio de luz vermelho chegue aos nossos olhos. Assim que nós reconhecemos as cores. Que interessante, né, pessoal? Se eu tivesse aqui uma superfície azul, que raio de luz monocromático sairia? Sairia uma luz azul e chegaria nos nossos olhos, e assim nós reconheceríamos aquela superfície como se fosse azul. Nós enxergamos as cores a partir, pessoal, dessa reflexão. Este raio de luz que é absorvido também está relacionado com o aquecimento dos objetos. Conseguem ver aqui, pessoal, que a luz branca ela reflete tudo, a superfície branca reflete tudo, a superfície preta absorve tudo, não é verdade? Vocês já devem ter sentido uma diferença ao sair, por exemplo, com uma camisa branca ou uma camisa preta embaixo de um sol no meio-dia, por exemplo. Nós sabemos que as camisas pretas não passam a sensação de sentir mais calor, não é isso, né? Nos passam, a gente sente, parece que tá mais quente o dia, né? Quando nós estamos com a camisa preta, não é verdade, pessoal? Isso se dá porque a camisa preta absorve mais luz e reflete quase nada. Entenderam, pessoal? Então agora vamos ver agora a refração da luz. Aqui, pessoal, nós temos uma imagem que vocês já devem ter visto no seu dia a dia, né? Ou alguma situação que tem um efeito parecido. Podemos ver aqui que temos uma distorção da imagem, que vemos do começo da colher, de uma das extremidades da colher, estão vendo aqui, pessoal? Em relação à parte da colher que está submersa. Conseguem ver que nós temos uma diferença, pessoal? Isso aqui você já deve ter percebido no seu dia a dia. Por que será que isso acontece? Esse efeito se dá pela refração da luz. A refração da luz é um fenômeno no qual ocorre a alteração da velocidade de propagação quando um feixe de luz passa de um meio para outro. Ou seja, aqui nós temos um desvio, pessoal, da luz que quando ela passa pelo meio, por exemplo, o ar, quando ela chega no meio da água, ela é desviada. E por isso que nós conseguimos ver este efeito. Essa alteração da velocidade que provoca alteração da direção de propagação da luz provoca esse efeito que nós conseguimos ver. Aqui temos uma situação onde que nós temos o feixe de luz ao entrar em um meio, saindo de outro. Por exemplo, considere que eu tenho aqui o meio A, pessoal, e o meio B. Os dois têm índices de refração diferentes, ou seja, eles são dois meios diferentes. Podemos considerar, por exemplo, que o meio A é o ar e o meio B seria a água. Um feixe que passa pelo meio A, pessoal, ele tem um certo ângulo de incidência em relação ao normal. Notem, pessoal, que aqui o feixe, na hora de entrar no meio B, ele é simplesmente desviado da sua posição original. E nós temos um outro ângulo de refração. Ou seja, pessoal, o ângulo de refração ele é diferente do ângulo de incidência. Aqui já temos uma situação diferente do que vimos na hora da reflexão, né, pessoal? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aqui no ângulo de refração é diferente do ângulo de incidência, porque nós temos um desvio. Esse desvio ocorre porque estes meios
são diferentes. E a luz, ela tem uma diferença de propagação, não na sua velocidade, porque a velocidade sempre vai ser a mesma, né, pessoal? Mas a sua direção de propagação é alterada quando ela entra em meios diferentes. E é por causa disso que nós temos este efeito que conseguimos observar na imagem ao lado. Tudo bem, pessoal? Ou seja, ao entrar no meio B, esse feixe é desviado pelo efeito da refração. Podemos ver aqui que o ângulo que o feixe desvia, ele é diferente do ângulo de incidência. É isso que nós temos que lembrar. Tudo bem, pessoal? Agora vamos para o último fenômeno da luz. Temos agora a dispersão da luz. Tudo bem? Este é o efeito que vemos ao observar um arco-íris. Como que um arco-íris é feito, pessoal? Para entendermos esse fenômeno da natureza, temos que lembrar de umas características da luz. Vocês se lembram que a luz proveniente do Sol, por exemplo, ela é composta pela união de todas as cores do espectro? De todas aquelas 7 cores, ou seja, a luz do Sol é praticamente branca. Acontece, pessoal, que esta luz ela pode ser separada em suas diferentes cores que a compõem quando ela é refratada através de algum meio transparente. Ou seja, a luz branca chega em alguma gotícula de água e refrata, gerando assim a decomposição da luz branca em 7 cores que nós já vimos que forma. Tudo bem, pessoal? Isso é o que nós chamamos de arco-íris. Esse é o efeito que conhecemos como dispersão da luz. A dispersão é um fenômeno óptico em que a luz é separada em suas diferentes cores quando refratada através de algum meio transparente. Aqui, pessoal, o arco-íris é um fenômeno óptico e formado quando a luz do Sol incide através das gotículas da chuva suspensas na atmosfera, decompondo-se nas 7 cores. Tudo bem, pessoal? Então, aqui as gotículas elas servirão como um prisma que vão simplesmente dispersar a luz que era previamente branca, mistura de todas as cores, em todas as cores que a compõem. Tudo bem, pessoal? Então, nós já aprendemos o que é o fenômeno da reflexão, tudo bem? O fenômeno da refração, e agora vimos o fenômeno da dispersão. Agora, para encerrar a nossa aula, vamos estudar o espectro eletromagnético. Nós vimos que as cores que conseguimos ver, enxergar, são compostas de certas frequências que somente o ser humano consegue ver. Tudo bem? Agora vem a pergunta: como que as outras ondas eletromagnéticas são compostas? Eu já falei para vocês que existem ondas eletromagnéticas além da luz visível. Lembre-se que luz visível é o que o ser humano consegue ver, né? Cada animal tem um espectro visível diferente. O que o ser humano consegue ver são as cores do arco-íris. Tudo bem, pessoal? Para isso, nós temos o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é o intervalo completo de todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética. O espectro ele é colorido porque cada uma das ondas aqui que nós conseguimos ver, elas oferecem a sensação de uma cor. Cores essas que estão associadas às suas frequências. Desse modo, as ondas mais longas localizam-se próximo do vermelho. Por sua vez, quanto menor, mais perto do azul, tudo bem? E as ondas que têm a frequência mais baixa são as mais longas, e as ondas que têm a frequência mais alta são as mais curtas, tudo bem? Ah, pessoal, nós podemos ver aqui, por exemplo, que nós temos o espectro visível que o ser humano consegue ver. Estão vendo aqui? Bem no centro, onde que está o Sol? Conseguimos ver aqui, né, pessoal? O limite pelo lado direito é o violeta. Então, a próxima radiação que nós teremos depois do violeta é a radiação ultravioleta. O limite do lado esquerdo é o vermelho. Então, as próximas ondas que nós teremos para o limite do lado esquerdo, com frequências menores, são as radiações infravermelhas. Entenderam, pessoal? E aqui, conforme nós estamos indo para a direita, a frequência aumenta. Conseguimos ver aqui que depois da radiação ultravioleta, temos as frequências de raio-x. Depois nós temos as frequências de raio gama. Depois, pessoal, aqui pelo lado esquerdo, onde nós temos que as frequências diminuem, uma frequência menor do que a radiação infravermelha é o micro-ondas. Uma menor é as ondas de rádio, depois nós temos a frequência muito baixa e a frequência extremamente baixa, que é o ELF e o VLF. Tudo bem, pessoal? Podemos ver aqui que os raios gamas têm frequências extremamente altas. Isso significa que esse tipo de onda eletromagnética tem capacidade de ionizar os átomos muito facilmente. Sendo assim, é extremamente prejudicial ao ser humano. Da mesma forma que os raios-x e ultravioleta também é. Beleza, pessoal? E por hoje é só. Vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Essa será a nossa última aula deste bimestre. E vamos nos preparar já para as provinhas bimestrais, tá, pessoal?
Tenha uma ótima semana de estudos. Se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem que eu responderei assim que puder. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, até mais.